Quantas vezes nós andamos e ao invés de nos apegarmos àquilo que é bom, aquilo que não vai trazer agravo para as nossas vidas, nós acabamos nos apegando àquilo que é mal. Mas a palavra de Deus, ela manda que nós venhamos nos abster, ou seja, nos desviar daquilo que é mal, que nós venhamos a estar não somente nos desviando daquilo que é mal, mas daquilo que tem a aparência de mal. Então a palavra de Deus, ela é muito clara quanto a isso, e muitas pessoas que ao invés de se apegarem àquilo que é bom, e quando viram que alguma coisa tinha aparência de mal, acabaram não se afastando, trouxeram sobre eles mesmos muita dificuldade, trouxeram sobre eles mesmos muitas dores, porque não se atentaram para isso, se abster da aparência do mal. Então, nós vemos pela palavra de Deus que nós podemos sim fazer uma escolha, e isso é escolha nossa, que nós devemos nos abstermos da aparência do mal. Na primeira carta que Paulo escreve a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, ele diz assim: abstende-vos de toda a aparência do mal. Então nós podemos e devemos sim nos abstermos de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é maligno, de tudo aquilo que é nocivo, não somente à nossa vida física, mas principalmente à nossa alma, à nossa mente e aos nossos pensamentos. Então a palavra abster significa não aceitar, recusar, rejeitar. Em outras palavras, rejeita o que é mal, rejeita aquilo que tem aparência de mal, rejeita aquilo que tem aparência que é maligno, né? Não aceite, recusa. Então isso fala de uma decisão de cada um de nós. O comentário bíblico: devemos abster-nos de pecar e de tudo que tem aparência de pecado, que conduza ou se aproxime do pecado, o que não se refreia das aparências do pecado, o que não elimina as ocasiões de pecar, e não evita as tentações nem a aproximação ao pecado, não se manterá por muito tempo sem pecar. Então isso aqui é um comentário bíblico, e é importante que nós venhamos a refletir sobre isso aqui. Realmente, se nós não nos afastarmos da aparência daquilo que é nocivo às nossas almas, à nossa mente, os nossos pensamentos, em algum momento nós vamos ser tragados por aquilo que tem a aparência do mal. Romanos capítulo 6, versículo 23, parte A, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Então uma pessoa que ela, ao invés de sair e se afastar daquilo que aparenta ser pecado, ela pode acabar caindo neste texto bíblico, né, de ter na sua vida a morte espiritual porque do pecado. Isaías 59, 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o pecado, ele pode trazer sim com que Deus ele venha se afastar de nós, não porque ele queira, mas sim porque o pecado que está em nossas vidas, muitas vezes, está em nossas vidas, vai com certeza fazer com que Deus não se agrade, e Deus, não se agradando de nós, é claro, ele tende a se afastar. Ezequiel 18, 4: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então você vê que há uma palavra direta da parte de Deus, uma instrução da parte do Senhor dizendo: a alma que pecar, essa vai morrer. Então o pecado ele vai gerar morte sim. E nós vemos que algumas pessoas, entendendo isso da parte de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, elas andaram em um caminho totalmente diferenciado. Elas rejeitaram as práticas pecaminosas, e não somente isso, mas também a aparência do mal, conforme o texto. Gênesis capítulo 39, versículo 7: e depois de certo tempo a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Nós estamos falando aqui de José, né, a esposa de Potifar, convidando José para se deitar com ela, para ter relações ilícitas, né, com ela fora do casamento. No caso, José estaria cometendo aí a abominação, né, aquilo que não se deve cometer. Uma pessoa que não está casada não pode ter o coito, né, não pode ter a relação sexual, isso no caso é ilícito, né? Mas esta mulher estaria chamando José e ela seria adúltera, ela não estava honrando o matrimônio dela. Versículo 10: assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Duas coisas aqui: primeiro, José ele recusava o convite daquela mulher. Segundo, ele
evitava ficar perto dela. Eu acho isso interessante da parte de José, porque não somente havia uma recusa da parte dele, como também ele evitava estar próximo a ela, porque ele já sabia da índole dessa mulher, ele já sabia os desejos, os sentimentos e as intenções que ela tinha. Versículo 11. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Então José, ele não teve dúvidas. Se o pecado está aqui, se a aparência do mal está aqui, o que eu vou fazer? Primeiro vou recusar, eu vou evitar. E é lógico, se não der conta, eu vou fugir, eu vou vazar, vou cair fora, né? Não vou estar ali perto dessa situação que possa comprometer a minha intimidade com Deus, o meu relacionamento com Deus. E o pecado, com certeza, ele compromete o nosso relacionamento com Deus. E José tinha não somente um relacionamento com Deus, José tinha uma promessa muito grande da parte do Senhor para a sua vida, mas para que isso se cumprisse, ele precisava andar em uma vida distinta, uma vida diferenciada, uma vida fazendo a diferença em todos os lugares que ele estava passando. 1 Reis, capítulo 22, versículos 12 a 14. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Em um tempo onde a idolatria estava em alta no reinado de Acabe, Israel, Samaria, nós vemos aqui um profeta distinto, chamado também para fazer parte da mesma cartilha de pecado dos profetas que estavam profetizando falsamente para o rei Acabe. E nós vemos aqui que este profeta Micaías, ele se coloca em um posicionamento onde a sua própria vida está em risco, porque ele estava indo contra os decretos, os mandatos ali daquele rei, e não somente isso, contra a vida pecaminosa e idólatra de Acabe. Mas nós vemos aqui a decisão deste homem. Ele não simplesmente fica posicionado, mas ele coloca a sua palavra para fora, né? Ele está ali trazendo de forma verbal o seu interior, para que todas as pessoas soubessem que ele estava servindo unicamente ao Deus de Israel. E esta é a posição que nós temos que tomar. Não é porque todos estão dizendo que o errado é certo que nós vamos ficar do lado do erro. Muito pelo contrário. O errado sempre foi errado e sempre terá consequências. Pecado sempre foi pecado e terá consequências. E nós precisamos também fazer como Micaías, nos posicionar em prol de Deus, em prol da palavra de Deus, em prol da verdade. Não importa quem esteja, né, se é a maioria, se são líderes, se são governos que estão propagando o engano, o erro. E muitas pessoas estão seguindo e mais falando o que é bom para essas pessoas, dizendo que elas vão triunfar, que elas vão prosperar. Muito pelo contrário, lá na frente vai ter a paga, lá na frente vai ter as consequências, e normalmente a consequência daquele que está no pecado e não se arrepende e não se volta para Deus por intermédio do arrependimento, as consequências são gravíssimas. E aqui no caso Micaías, ele se posiciona firmemente, ele recusa estar junto com os profetas, aproximadamente aí 400 profetas que estavam profetizando em favor do rei que estava no pecado, que estava nas transgressões. Então nós precisamos observar esse testemunho do profeta Micaías e fazer como ele. Ao invés de nos juntarmos com a maioria que está seguindo o erro, nós devemos também estar junto com a minoria, que ainda que seja a minoria, mas estando com Deus, a vitória é certa. Provérbios capítulo 4, versículo 14, 15, 16 e 17. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormes se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Então nós temos aí a Bíblia Sagrada descrevendo o caminho do ímpio, e nós devemos evitar, nós devemos passar longe, nós devemos rechaçar, recusar, não aceitar o caminho da impiedade. E é claro, Deus com certeza vai nos dar graça para isso, Deus vai nos dar força para isso. Versículo 24, desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Até mesmo a nossa fala, ela precisa estar
estar sendo de acordo com aquilo que Deus determina. A nossa palavra, a palavra que sair da nossa boca vai determinar quem nós somos e a quem nós servimos, quais são os nossos interesses, quais são os nossos intuitos e quais são os nossos valores por intermédio da palavra. Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E aí eu fico pensando o seguinte, por que eu vou estar do lado de pessoas que estão propagando a maldade, propagando o pecado com os maus costumes? Por que eu tenho que ficar do lado de pessoas que não têm prazer nenhum na lei de Deus, que não têm prazer na santidade, que não têm prazer, por exemplo, numa vida conjugal sadia? Quantas pessoas estão propagando o erro? Quantas pessoas estão servindo a Satanás com as suas palavras, com as suas bocas? E o texto bíblico diz, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Por exemplo, se você pegar um metal e colocá-lo dentro da água, em primeira instância, ele, depois de algum tempo, vai ficar somente manchado. Mas se você deixá-lo por um tempo prolongado dentro da água, o metal ele vai se corroer, ele vai perder as suas características, as suas propriedades. Por quê? Porque ele está num ambiente que não é propício a ele. Ora, nós também podemos evitar ambientes que são propícios à maldade, à malignidade. E assim, conforme esse texto bíblico diz, não vos enganeis, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então nós temos bons costumes para seguir, para viver, para trilhar, para ensinar as nossas gerações que estão vindo. Mas se nós estivermos junto aqui, ouvindo os maus costumes, se nós estivermos absorvendo, lá na frente nós vamos ter problemas, lá na frente nós vamos ter derrotas, lá na frente nós vamos ter perdas, lá na frente nós vamos ter dores. Não somente, eu digo, da parte física, mas principalmente o nosso interior. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 8. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então nós podemos fazer como o Senhor Jesus Cristo fez também. Quando recebermos propostas, e mais propostas vindas da parte de Satanás, e isso às vezes diretamente, isso às vezes por parte de pessoas que estão servindo as trevas, nós podemos fazer como fez o Senhor Jesus Cristo, rechaçar essas propostas, não aceitar essas propostas e muito pelo contrário, dizer que nós estamos firmados em Deus, na verdade de Deus, na palavra de Deus, nos fundamentos do Senhor e vamos servir somente a Ele. Nós não vamos servir a Satanás, mas nós vamos servir a Deus, o nosso Criador. Então nós podemos sim fazer como o Senhor Jesus Cristo ele fez. Ele recusou esta proposta de Satanás. Jesus, ele se absteve do mal. De que forma? Dizendo, vai-te, Satanás, porque só ao Senhor seu Deus adorarás e só a Ele servirás. Esta é a palavra para as nossas vidas. E observe o versículo 11. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. O ministério angelical está aqui à disposição, não somente de Cristo, mas também está à disposição da igreja e daqueles que vão herdar a salvação. Amém? Que nós venhamos a ficar com esta palavra e nos abster de toda a aparência do mal. Se você está observando um ambiente, se você está observando uma situação, uma circunstância, um momento, e você está vendo que isto é maligno, que não é bom, rechaça, recuse, evita, não fique perto, vai para longe. Deus com certeza vai te dar graça e te dar a vitória. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus.